Tirol FM recebeu nesta semana a visita do engenheiro Fernando Dickmann Medeiros, ele que é da diretoria de operações do DAER, porque ele esteve aqui, né? Ele vai falar um pouco com a gente, é bem verdade, mas semana passada, no dia 16 de agosto, nós tivemos, por proposta da presidente da Câmara de Vereadores de Teutônia, Marli Lerner Vogel, uma audiência pública para discutirmos de um assunto que é de fundamental importância não só para Teutônia, mas para essa micro-região que Teutônia está situada, que compreende os municípios de Fazenda Vila Nova, Paverama, Poço das Antas, Imigrante, Colinas, né, que se diferencia um pouco de todo o Vale do Taquari, que é a nossa questão da Via Láctea. São trevos, são entradas, e ela trazia um dado que para mim foi muito alarmante, que o número de entradas, de acessos que tem ao longo da Via Láctea. E por isso que o Fernando, engenheiro especialista rodoviário, esteve aqui, o engenheiro Fernando, para conhecer um pouco dessa realidade, né, e para também fazer a avaliação, até porque essa avaliação foi prometida na audiência do dia 16, que contou com a presença do secretário de Estado aqui em nossa cidade. Tudo bem, Fernando? Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Bom, Fernando, em primeiro lugar, o que dá para diagnosticar? O senhor conhecia a nossa realidade aqui, não? Não, eu já conhecia alguns anos atrás. Não, atualmente não. Mas o que dá para a gente, no primeiro momento, fazer uma avaliação é de fato que existem muitos acessos ao longo da via, e alguns deles em locais bastante perigosos, impróprios. Então, vai demandar algumas pequenas ações já imediatas, né? E um estudo global de toda a travessia urbana, que deve abranger quase uns 8 quilômetros, né? Como tu colocou bem, tem muitos pontos de interseção, onde tem passagem, e o que me chamou muita atenção, principalmente com o material que eu recebi da Prefeitura e da Câmara dos Vereadores, são fotos de acidentes, né? Os acidentes não são pequenos acidentes, são acidentes violentos, né? Isso tem dois aspectos, né? Do ponto de vista técnico, tem dois aspectos: a velocidade excessiva, sem dúvida, né? E a falta de visibilidade, né? O trânsito, claro que é uma cidade, tem um trânsito local, só que as pessoas que estão na cidade estão com o pensamento na cidade, e quem vai na rodovia tem um pensamento de longo curso, né? Quer dizer, ele está focado lá na frente, e às vezes ele não se apercebe, principalmente se a visibilidade é restrita. Então, a proposta nossa, já na reunião que nós fizemos hoje, junto com a Prefeitura, nós vamos formar uma parceria entre o município, a Câmara, a Prefeitura e o DAER, né, e a Secretaria dos Transportes. E também estava presente representante de uma empresa aqui da cidade, que é, por última análise, também usuária da nossa rodovia e que é muito conhecida na cidade, enfim. Então a ideia é que todos esses agentes sentem-se à volta da mesa para conversar. A Associação Comercial, numa próxima instância, já vai se convidar para participar, e para que as pessoas conheçam, vamos dizer assim, aquilo que vai se recolher. No primeiro momento, o plano é recolher todos os dados que nós temos disponíveis. A Prefeitura tem plano diretor, tem mapa dos bairros, já tem algum levantamento da área em torno da rodovia, que nos ajuda bastante, né? Tem hoje as imagens de satélite que são disponíveis no Google, né? E que também são muito úteis. Agora foi recentemente atualizada, 2016, né? A imagem de satélite. Os dados dos acidentes nós vamos buscar junto ao batalhão rodoviário, que é da Brigada Militar, mas que trabalha praticamente junto com a diretoria de operações do DAER. E com essa estatística de acidentes e até o tipo de acidente a gente tem acesso, o número de acidentes, os quilômetros exatos em que eles ocorrem, né? E mais esse mapão que, vamos dizer assim, nós vamos montar de todos esses acessos, né, com um cadastro rápido em cima do material de que a gente já dispõe, né, sem grandes custos, digamos assim, portanto de fácil execução. Basta recolher esse material. A ideia é que a gente, materializado esse material em uma grande planta, a gente passe então a fazer um estudo técnico. Qual é a ideia? É que a gente pense um desenho de Teutônia para daqui a alguns anos, ou seja, um layout de travessia urbana
que já agregue calçada, talvez uma ciclovia, ruas laterais e pontos de interseção em locais onde tem visibilidade. Engenheiro, deixa eu lhe perguntar o seguinte: é uma peculiaridade nossa, ou com a experiência que vocês têm enquanto engenheiro, enquanto departamento, DAIR, é uma peculiaridade nossa, e em cima disso, se há outras cidades, outras regiões do estado do Rio Grande do Sul que constam com algo parecido conosco aqui, que experiência que dá para levar? O que é possível a gente vislumbrar num futuro bem próximo para Teutônia e para essa região? Eu acho que é uma realidade da nacional, né? Porque nós temos um modal só de transporte, que é o rodoviário, infelizmente, né? O trem e a hidrovia é muito incipiente, temos que trabalhar nessa direção. Mas esse fato atrai as pessoas para a beira da rodovia, né? E existe uma cultura de estar à beira da rodovia, né? Que a gente não vê fora do Brasil, né? Os países, né? A Alemanha mesmo, que é a colonização daqui da região, não tem nenhuma cidade que tenha entrada e saída numa rodovia como aqui, né? Mas essa é uma característica de todas as cidades. A maior parte aqui da Serra se desenvolveu à beira das rodovias principais, e à medida que surgem novas rodovias, vai surgindo novas ocupações. Qual é o nosso pensamento? Existe uma realidade que está posta, quer dizer, é uma cultura. Nós temos que ir aos poucos mudando essa cultura, mas num primeiro momento nós temos que disciplinar essa ocupação. E a maneira que nós encontramos que tem dado já bons resultados, existe uma adesão por muitos municípios do estado nessa, vamos dizer assim, nessa lógica de colocar uma rua lateral dentro da faixa de domínio, porque tu vai permitir que o comércio se estabeleça, que as pessoas possam estacionar na beira da rodovia, na beira, maneira de dizer, né? Na rua lateral e não na rodovia, né? Então, quer dizer, tu vai afastando gradualmente as pessoas da rodovia. Cria o hábito de caminhar lá a 20 metros do eixo e não no acostamento, né? Então, essa semana tivemos um acidente aqui, né? Que foi relatado pelo pessoal do Corpo Bombeiro, que também participou da nossa reunião hoje. E o ciclista foi sugado só pelo deslocamento do caminhão, né? São caminhões grandes com velocidade de rodovia, não de município. Então nós temos que trabalhar essa questão da velocidade também, mas no momento que tu coloca um layout organizado, as pessoas vão usar os cruzamentos em pontos adequados. E as pessoas vão se habituando a usar a parte lindeira da rodovia, parte externa da pista em si, né? E aí com isso vai se diminuir com certeza os acidentes, que é o que nos preocupa mais. Bom, nessa audiência, em entrevista também com a presidente da Câmara de Vereadores, a Marili, a expectativa é de que teremos medidas, pelo menos, eu não sei como denominar, engenheiro Fernando, mas a nossa comunidade aqui em Teutônia, não sei o quanto o senhor conhece dela, é uma comunidade que nos cobra muito. A vereadora Marili, como vereadora, sabe muito mais disso, talvez, que nós enquanto imprensa, mas é uma comunidade que participa muito, né? A mobilização da Via Láctea é de muitos anos. Eu particularmente estou aqui na Rádio Chiró há 5 anos e esse assunto já era mais velho ainda, né? Mais antigo ainda. Mas eu vou voltar à pergunta. Nesse primeiro momento, assim, até porque a audiência saiu isso, né? O secretário, não sei quem, não sei se o termo certo é promessa, mas foi nos cobrado logo uma ação imediata. Que ação imediata? A primeira ação acho que está se concluindo hoje, né? Com a visita do senhor aqui à nossa cidade. Efetivamente. Não é isso. E num próximo momento, qual é que é o próximo passo agora? O próximo passo, então, como eu te disse, a gente vai compilar todas essas informações e sentar isso aí num prazo curto, entende? Num prazo curto. A gente estima que para coletar os dados da Polícia Rodoviária, que é os acidentes, né, que demanda de pedir para eles retornar, e a prefeitura reunir seus dados e aquilo que nós temos disponível, em 30 dias nós temos condições de estar com uma planificação. Isso vai ser tornado público? Sim, a ideia é que a partir do momento que a gente defina alguns dispositivos, pelo menos, vamos dizer assim, o layout deles, um plano funcional, como a gente costuma dizer na engenharia, né? A gente agende uma audiência pública para que as pessoas tomem contato. É claro que haverão muitos interesses, prós e contras, esse é o normal, mas a audiência pública tem esse papel, né? Para as pessoas entenderem que às vezes é preciso ceder em alguma coisa para ter um benefício, e o benefício maior é não ter mais acidentes tão violentos como a gente tem documentado em fotos, né?
Com certeza. Aqui a gente fala muito, né? Nós somos conhecidos em Teutônia também como uma das capitais do quebra-mola, de ações no trânsito que acontecem, né? Há obviamente que fora desse estudo, né, que vocês irão nos apresentar enquanto DAIR, enquanto engenheiros, mas num primeiro momento, assim, se falou em lombadas, ou se fala, né? Talvez há muito tempo antes que o senhor já tenha lombada, quebra-mola, o prefeito atual já abriu inclusive um pedido de duplificação da Via Láctea. Algo tem fundamento ou vocês preferem ter a cautela de esperar esse estudo? Não, eu acho que em primeiro lugar o quebra-mola, que está lá no vocabulário popular, né? Ele não é mais permitido em lugar nenhum, né? Então, em rodovia não é permitido. E o Denatran, que é o órgão nacional, não permite. Então, existem outros dispositivos, como pintura, reforço de sinalização, etc. e tal. Mas eu acho que o mais importante, né, é que a gente esteja avançando de uma forma metódica e que as pessoas, depois de conhecido esse plano de funcional da própria cidade, a cidade vai funcionar, porque como a prefeitura vai participar com a sua parte do trânsito, né, da rodovia, da cidade, né, dos bairros, a cidade passa a ter um desenho, né, um desenho que inclui aquela via que atravessa, até que Teutônia esteja, vamos dizer assim, maior ainda e que ele possa suportar uma duplicação, né, esteja economicamente viável uma duplicação, que tem todo um estudo por trás, ou até mesmo um contorno, tirando a rodovia de dentro da cidade, né? Mas nesse primeiro momento eu acho mais importante nós planificarmos, né, termos um horizonte. O próprio empresário que quer se estabelecer na beira da rodovia, ele vai ter um desenho já pré-aprovado, o que facilita até atrair investimentos e o empresário não ter aquele receio de comprar uma gleba de terra e depois não saber se vai poder abrir a porta para ali na frente, né? Quer dizer, estabelecer o comércio dele. Então a ideia nesse primeiro momento é essa planificação global, né? A questão da duplicação demanda um estudo muito maior e principalmente de viabilidade econômica. E nós estamos atravessando um período difícil, né? Não só para o Estado, mas com o país, né? Então eu acho que o mais prudente nesse momento é a gente pensar. Eu sempre costumo dizer que pensar é de graça, né? Então nós pensarmos uma solução que as pessoas todas conheçam, que as pessoas possam dizer, vamos dizer assim, seus anseios, as suas necessidades, né? O município, através dos seus representantes, né? E o empresariado vai poder participar e aí então com esse desenho a gente planifica a sua implantação. Terão algumas ações, talvez, imediatas, né? Como, por exemplo, pesquisa de velocidade, essas coisas assim, que são suporte para todo esse nosso plano, né? Talvez existam ações de proteção em locais muito críticos. Nós tivemos o relato do pessoal da Corpo de Bombeiros, da SAMU, né, que dá assistência, de um ou dois pontos muito críticos. Isso nós vamos imediatamente levar esse assunto lá para dentro do departamento, discutir e provavelmente se tome alguma atitude pontual, já imediata, porque não podemos correr o risco de ter novos acidentes com morte num local que a gente chama de ponto, tecnicamente a gente chama de ponto negro, né? Então, assim, há o relato de um ou dois pontos negros, nesses pontos que são os acessos indevidos, né? Nós temos que proteger essas pessoas. As pessoas, às vezes, inconscientemente fazem o caminho mais curto, mas inconscientemente estão arriscando sua vida, né? Depois, quando ocorre a tragédia, não há o que fazer, né? É isso. Muito bem, gente. Conversamos com o engenheiro Fernando Dickmann Medeiros, especialista rodoviário da Diretoria de Operações do DAIR. Fernando, obrigado pela sua participação aqui conosco. Seja bem-vindo. Acredito que deverá voltar mais vezes aqui em Teutônia para fazer todo esse estudo. A gente aguarda ansiosamente a audiência também. O senhor que esteve acompanhado da presidente da Câmara de Vereadores aqui de Teutônia, Marli Lerner Vogel. Seja sempre bem-vindo a Teutônia e conte conosco. Um grande abraço e obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e, de fato, vamos retornar a Teutônia e também vamos nos comunicar. Hoje trocamos e-mails para que a gente faça um trabalho em parceria, né? E desenvolva já no espírito coletivo para que, vamos dizer assim, aquilo que a comunidade já vem recolhendo de anseios, né? Já seja, vamos dizer, aos poucos integrado a esse planejamento. Muito obrigado. Para a Rádio Tirol FM, Marcos Vinícius Bilhar.